Fala pessoal, hoje quero falar com vocês sobre planejamento na educação básica para alunos do ensino fundamental 1. Então nós vamos falar sobre planejamento de acordo com a BNCC para o primeiro ao nono ano. Mas antes de falar, eu quero que você se inscreve no canal, tá? Dá um like, no final desse vídeo faça um comentário, porque isso ajuda a melhorar o conteúdo. E não esquece de ativar o sininho. Assim, toda vez que eu fizer um vídeo novo, você fica sabendo. Vamos lá? Então, planejamento para o Fundamental 1. Como fazer? Como trabalhar? Como desenvolver esse planejamento? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que este aluno precisa ser trabalhado nele a educação integral. Porque ele é um ser integral. Ele é um ser com habilidades e competências cognitivas, mas habilidades e competências socioemocionais precisam também ser trabalhadas. Então, esta é a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Esse é o primeiro achado da BNCC. A educação agora é uma educação integral. Então, eu tenho que trabalhar competências, habilidades e também os princípios estruturantes. Os princípios éticos, estéticos e políticos. Esta é a primeira coisa que eu tenho que lembrar. Depois eu tenho que olhar para as 5 áreas do conhecimento. Claro, se você é professor de área, você vai direto para a sua área. Se você é do Fundamental 1, séries iniciais, você vai olhar todas as áreas que você precisa trabalhar ali com aquela criança. Se você dá todas as disciplinas, né? Então, existem as áreas da linguagem, ciência da natureza, ciências humanas, matemática e ensino religioso no Fundamental 1. Dentro dessas áreas estão os componentes curriculares. E esses componentes curriculares têm também as suas unidades temáticas. Então, eu tenho que olhar as áreas do conhecimento, qual é a área do conhecimento que eu vou trabalhar, ou se eu já trabalho em determinada área do conhecimento, eu vou olhar ali o componente curricular que eu trabalho, quais são as unidades temáticas a serem desenvolvidas com aquela criança naquela idade, naquele ano, né? Seja no primeiro, no segundo até o nono. Então, assim está a organização entre áreas do conhecimento, componentes curriculares e unidades temáticas. Então, como que eu vou desenvolver aí agora uma atividade? Primeira coisa, eu tenho que olhar para as 10 competências gerais que estão lá contempladas na BNCC, né? A partir das competências gerais, pensamento crítico, conhecimento, empatia, responsabilidade, civilidade, argumentação, né? Entre outras, dentre essas competências gerais, qual delas eu quero desenvolver no meu aluno? Lembrando que eu estou trabalhando a educação integral, o aluno como um todo. Então, qual dessas competências eu vou desenvolver? Dentro do meu componente curricular, dentro da minha unidade temática, qual é a competência específica daquela unidade, daquele componente que eu preciso desenvolver? Eu também tenho que olhar para isso na BNCC. E eu preciso olhar também para as habilidades lá, aqueles códigos alfanuméricos, para saber qual é a habilidade que eu quero desenvolver no meu aluno. Então, o planejamento precisa contemplar as competências gerais, as competências específicas e as habilidades, tá? Então, nesse caso, com esse planejamento, eu não trabalho mais o conteúdo pelo conteúdo. Eu vou trabalhar um conteúdo significativo, um conteúdo significante, um conteúdo que possa contemplar para o meu aluno o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais. Então, agora, se eu vou trabalhar a história do Brasil, eu não vou trabalhar o descobrimento pelo descobrimento. Eu não quero que ele saiba tão somente em que ano foi descoberto, em que lugar que aportou a caravela, quem estava dentro da caravela. Isso não é tão significativo. Mas o que é mais significativo é em que contexto estava o nosso país. E em que contexto nós vivemos hoje, né? E aí você traz para esse aluno a capacidade de ter pensamento crítico, a capacidade de argumentar, a capacidade de ter empatia para o que aconteceu no passado, e ele olha para o presente, reporta para o futuro, para o projeto de vida dele, o que ele quer com isso.
Então, não é mais o conteúdo pelo conteúdo, mas é o conteúdo significativo. Então, neste momento, esse planejamento ele precisa ser feito com intencionalidade. Qual foi a intenção que você teve? Porque a intencionalidade para você saber qual a habilidade que você quer contemplar e quer que ele desenvolva ali no momento que ele estiver tendo a aprendizagem. Então, o conteúdo, ele precisa ser agora com intencionalidade, o planejamento intencional, a atividade intencional, uma atividade que desenvolva as competências e potencialize o conhecimento deste aluno. Nesse momento, este conteúdo precisa potencializar esse aluno em quê? Na sua visão de mundo. Então, em que contexto nós estávamos quando o Brasil foi descoberto e em que contexto nós estamos hoje, né? Então, ele tem que trazer para essa realidade. Assim, a aprendizagem é mais significativa. Ela tem mais probabilidade de ser mais gostosa, mais proveitosa, porque a criança e o adolescente começa a compreender que não é mais aprender para decorar ou para passar na prova, mas aprender para viver a vida, para viver em sociedade, para conhecer um pouco sobre política, sobre ciência, sobre tecnologia, sobre civilidade, sobre empatia, né? Saber argumentar, deixar esse aluno falar. Então, esse conteúdo, ele precisa ser planejado com base nessas questões. Primeiro, as competências, que são as 10 da BNCC, qual que eu vou utilizar na hora de falar sobre o descobrimento do Brasil, por exemplo, já que a gente está falando. Qual é a competência que eu quero desenvolver nesse aluno? A competência geral, qual é? Né? A capacidade de argumentação, o raciocínio lógico, né? Eu quero desenvolver ali nele o pensamento crítico e criativo, eu quero desenvolver nele o repertório cultural, eu quero desenvolver o conhecimento, né? Qual é a competência específica que eu quero desenvolver com base nessa unidade temática? Qual é a habilidade que eu quero que ele aprenda, que ele desenvolva? Então, essas são as questões que eu preciso, nesse momento, pensar e repensar na hora de fazer. E não esquecer também que, além das habilidades, eu tenho os objetos de aprendizagem. Quais são os objetos de conhecimento que essa atividade visa trabalhar, né? Então, eu preciso conhecer aí as habilidades, que são aqueles códigos alfanuméricos, conhecer os objetos de conhecimento para eu poder fazer um trabalho docente que seja relevante, significativo para esse aluno e que contribua para a educação integral dele, para o projeto de vida dele e para que ele no futuro possa ser feliz e realizado. Muito obrigada e até a próxima!